Diletos irmãos e amigos, a paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar a lição de número 2, que traz o título Deus é triuno. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas só existe um Deus. Como explicar esse mistério? Nós vamos debater com vocês, analisar com vocês, no desenrolar desta tão rica lição, que nós iremos estudar presencialmente no próximo domingo, ou seja, dia 26 de janeiro de 2025. O texto áureo diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. A verdade prática: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Lembrando que as três pessoas, o Filho, o Espírito Santo, o Pai, eles são coexistentes desde a eternidade. O Senhor Jesus, ele não foi criado, ele foi gerado quando ele se humanizou. Assunto esse que nós estudamos na lição passada. Então, nós temos aqui três tópicos muito importantes. O primeiro diz como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. O segundo, as heresias contra a doutrina da Trindade. E o terceiro, unicismo, uma heresia antiga na atualidade. A lição ela está baseada em Mateus, capítulo 3, versículo 15 a 17, e também Mateus 28, 19 e 20. Então, nós vamos estudar justamente esse assunto muito interessante e muito controverso, como explicar a existência de Deus subsistindo em três pessoas, mas não existe três deuses. É bom frisar também isso. Nós só temos um Deus, agora ele subsiste em três pessoas distintas. O texto que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, afirma isso, quando ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é um. Muito conhecido e recitado por todo o povo judeu, principalmente o judeu ortodoxo, que ele admite essencialmente que só tem um Deus, que isso em parte é uma realidade. Agora nós temos que observar que na língua hebraica a palavra echad, é um composto. Um plural é uma particularidade ou uma riqueza que existe na língua hebraica, providência de Deus. E nós podemos fazer analogia com esses fatos, muito embora seja uma analogia imperfeita, não tem como fazer uma comparação perfeita com essa existência de um único Deus em três pessoas, mas nós podemos entender com algumas figuras. Por exemplo, nós sabemos que a água existe em três estados, mas é água. A água, ela pode ser, ou pode estar no estado sólido, ela pode estar no estado líquido e pode estar no estado gasoso, mas é água. A mesma água, a mesma substância, a mesma essência, H2O, está presente no gelo, está presente na água em si, na forma líquida, e está presente na forma gasosa, na fumaça, na nuvem. Então, é água. Então, nós podemos, se a nossa língua tivesse esse um composto, o echad, então eu usaria para a água, quando eu dizia uma gota de água, esse um aí seria echad,
E eu posso também fazer a comparação com o cacho de uva. A uva é uva, mas um cacho, eu digo um cacho, mas nesse cacho não existe uma única uva, mas é a mesma uva. Então, é uma comparação assim muito pobre, eu reconheço, admito, mas dá para nós entendermos a existência de Deus subsistindo em três pessoas, a mesma essência, mas uma subsistência de três, ou seja, unidade e diversalidade em Deus, mas uma única pessoa, uma única natureza divina que compartilha igualmente Pai, Filho e Espírito Santo. Uma única natureza, três pessoas, uma única essência, três pessoas, com funções distintas. O Deus onipotente, ele pode se manifestar ao mesmo tempo. As três pessoas, nas três pessoas, nós encontramos isso no batismo do Senhor Jesus Cristo, quando Jesus, humanizado, que é Deus, estava descendo ao Rio Jordão para ser batizado. Então estava lá o Filho Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Apareceu o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, ao mesmo tempo em que uma voz nos céus dizia: "Este é o meu Filho amado em que tenho prazer." A manifestação das três pessoas ao mesmo tempo, coisa interessante, possivelmente incompreensível para a mente humana, mas admissível pela fé, pela crença que nós temos em um Deus onipotente. Agora, quando nós estudamos o Velho Testamento, nós não vamos encontrar um subsídio assim muito detalhado como nós encontramos no Novo Testamento, a presença das três pessoas. Mas por que isso? Observa que nós entendemos a respeito da revelação progressiva. Deus, ele de imediato não mostrou para Israel a manifestação de forma nítida das três pessoas. Isso porque ele queria fazer um contraste com o politeísmo das nações vizinhas. Ele não queria confundir Israel. Então, Israel colocou na mente apenas a existência de Deus, de um único Deus, o Deus que eles tinham como impronunciável, porque aquelas 4 letras ou 4 consoantes que foi escrita não tinha pronúncia, por isso ele chamava de Adonai, ele chamava de Hashem, que é o nome, ele chamava de Hagadol, o grande, e algo semelhante. Então era esse Deus único que Israel cultuava e adorava, e não pensava e nem tinha ideia de que nesse Deus único existia a manifestação de três pessoas, mas ele se fez presente no Novo Testamento também. Ele apareceu, às vezes, em forma corpórea. A presença do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento está até na escrita. Observa desde o começo, no livro de Gênesis, quando nós pegamos a Bíblia hebraica, no livro de Gênesis, nós encontramos uma palavra que era mistério. A princípio, quando começa falando Bereshit, bara, Elohim, então, quando antes da palavra de escrever-se a palavra Deus, existe a palavra et. Essa palavra et, ela não tem uma tradução e não tem
uma razão de estar aí, pelo menos aparentemente, porque ela vem não somente no livro de Gênesis, mas também no livro de Ezequiel e outros livros. Antes de escrever o tetagrama, ou seja, as 4 letras que formam o nome de Deus, existem 2 letras que eram mistério. A primeira e a última letra do alfabeto hebraico, o Aleph e o Tav, que não se traduz, estava ali presente. Sabe o que é isso? Simplesmente a manifestação de forma sutil do Senhor Jesus Cristo ali. Observa a clareza para nós agora. É claro, a clareza que existe nessas 2 letrinhas maravilhosas. A última letra, a primeira letra Aleph, última letra Tav. No hebraico antigo, as letras que eram desenhos, então a primeira letra, ela tinha o formato da cabeça de um touro. A última letra, o Tav, ela tinha o formato de uma cruz. Ficou claro? Primeiro sacrifício, último sacrifício, o primeiro e o último. Quem é o primeiro e o último? Ele se declarou: eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega. Na versão grega, e o que é o alfa e o ômega? Alfa, a primeira letra do alfabeto grego. Ômega, a última letra do alfabeto grego. Está aí revelado o mistério que estava lá em Gênesis capítulo 1. Começou já em Gênesis 1. A presença do Senhor Jesus Cristo. Então nós reafirmamos que o Senhor Jesus Cristo, ele é eterno em Deus porque ele é Deus. Então eu volto a afirmar, Deus não mostrou isso de imediato para o povo judeu, porque ele foi se revelando de forma progressiva. O conhecimento que nós temos de Deus hoje é muito mais robusto do que o conhecimento que os judeus tinham, muito embora eles tinham um contato mais presencial, um contato mais estreito com Deus, mas ele não conhecia tão bem o Deus que eles serviam como nós conhecemos hoje. Então, diletos irmãos, há um mistério em Deuteronômio 6:4. A palavra errado é um. Vamos memorizar, é um em hebraico, mas é um composto. É um plural. Interessante e muito importante. Então é justamente isso que nós encontramos na nossa lição, quando ele começa no item 1, dizendo como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Então aqui o comentarista descreve a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, conforme está lá em Deuteronômio 6:4, que eu já falei isso aqui várias vezes, e 2 Reis 19:15, Neemias 9:6, Salmo 83:18, e assim por diante. É o mesmo Deus no Novo Testamento. Cada uma das 3 pessoas é chamada Deus. Lembrando que o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Filho é Deus, mas o Filho não é o Pai. O Espírito Santo não é o Filho. Possamos entender isso, porque eu afirmo isso. Eu vi certa vez um vídeo de uma judia no seu conteúdo no YouTube, indagando
Como o filho pode ser o pai? Não, ninguém nunca afirmou que o filho é o pai. Nós dizemos que o filho é Deus. Mas o filho não é o pai. Mas são três, uma só essência. Já explicamos isso na introdução. Agora, compete a nós, pela fé, admitirmos que nós estamos lidando com um Deus onipotente. Ele pode tudo. Todas as coisas ele pode. Nada para Deus é impossível. O que acontece é que, às vezes, a nossa mente não tem a capacidade de alcançar essa profundidade, mas nós admitimos a sua existência, porque a Bíblia nos afirma isso. O Novo Testamento, por completo, está explicando de forma categórica a existência de um só Deus manifesto em três pessoas distintas, com funções distintas, atividades distintas. Então, como diz a lição aqui no subitem A, cada uma das três pessoas é chamada Deus. A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho, está lá em Filipenses 2,11, e da mesma forma ao Filho, Colossenses 2,9, anote aí, para a gente meditar depois, de forma mais clara, mais calma, fazer a devida comparação, uma vez que nós estamos estudando, e todo estudo tem que ter as anotações, tem que ter a comparação. Lembrando que a Bíblia não se lê como se lê qualquer livro. A Bíblia é um livro especial. A leitura deve ser através de um estudo. Se anota, se analisa, se compara, se medita, ora, para nós entendermos. Porque se nós formos lermos de forma superficial, genérica, sem parar, sem analisar, não vamos entender nada. Porque eu já vi muitas pessoas dizendo, mas eu leio a Bíblia, leio e nada entendo. É porque você lê, como lê um livro de história, um livro de geografia, um livro de romance, mas a Bíblia não é bem isso. É um conjunto de ensinos e, por sinal, cheio de mistérios de Deus, cheio de coisas profundas, cheia de algo muito especial e espiritual, que nós possamos analisar não somente através do nosso cérebro, mas também através do nosso espírito. No item B, cada uma das três pessoas e cada uma é Senhor. Quer dizer, chama os três Senhor. Isso também ocorre com o tetagrama, conforme também nós já explicamos, porque quando a gente encontra, ou quando se lê lá na língua hebraica do Velho Testamento, as quatro letras, Iod, Re, Vav, Re, ou seja, nas nossas letras, o equivalente a Y, H, W, H, eles lê Senhor, ou lê Adonai, conforme nós já explicamos. Não há uma pronúncia, uma certeza de uma pronúncia desse nome. Não importa, isso aí tudo é especulação. Alguém dizer Yahu, Yahvé, mas esses nomes são apenas especulações. Nós não sabemos, na realidade, qual a pronúncia exata do nome de Deus. No subitem 2, ou melhor, não é o subitem, é o item 2, tópico 2 da lição, mostra as heresias contra a doutrina da Trindade. Porque existe algumas igrejas, algumas denominações, até mesmo que se dizem evangélicas, que negam a Santíssima Trindade. Agora, a existência da Santíssima Trindade é aceita pela Igreja Católica,
é aceita pela grande maioria da igreja evangélica, nós admitimos. Agora existe um grupo chamado de unicista. Unicismo e o unitarismo são contrários aos princípios bíblicos, como diz aqui na nossa revista. A Bíblia rejeita tal argumento porque ela é bastante clara. Existem inúmeras passagens bíblicas que mostram Jesus Cristo como uma pessoa, Deus como também uma pessoa, um ser pessoal, o Espírito Santo também como um ser pessoal. Eles têm atributos de pessoas. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo se entristece, o Espírito Santo se ira, o Espírito Santo age. Logo é uma pessoa, porque é Deus. Está bastante claro esse pensamento, o unicismo, esse movimento desde a sua origem do século III, é conhecido bastante como monarquianismo, também chamado de modalismo, e assim por diante, e outros termos. Os principais heretas, aqueles chamam de heresiarcas, quer dizer, fundador da heresia, representantes desse movimento foram Noeto, Patraches e Sabélio. São pessoas que, no decorrer do tempo, em séculos, os primeiros séculos da igreja, eles começaram a criar esses movimentos contrariando os princípios bíblicos, e até hoje nós encontramos, na atualidade, grupos religiosos que não admitem, além do judaísmo. Existe o judaísmo cristão, que acredita em Jesus Cristo, mas nega a sua divindade. Eles não acham que Jesus é Deus. E também outras religiões não admitem a divindade de Deus, aliás, de Jesus, não admite que Jesus é Deus, embora creia na sua existência. Quando nós temos material mais que suficiente para provar que as três pessoas é Deus. Então, já no item 3, no tópico 3, unicismo, uma heresia antiga da atualidade. O problema na atualidade existe alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente, de forma sutil, e por meio da música, eles tentam passar essa mensagem cantando. Quer dizer, são sutil porque eles não querem de imediato bater de frente, não querem chocar as pessoas. Eu vou citar aqui, embora seja uma falta de ética, a Voz da Verdade. Eles não creem na Trindade. E através das suas músicas, eles tentam passar para as pessoas que Jesus não é Deus e que não existe a Trindade. Mas compete a cada um de nós refletir, pensar, analisar, meditar, estudar, para nós entendermos claramente que a existência de um Deus único, subsistindo em três pessoas, são verdades bíblicas. Amém? Que Deus vos abençoe e que na próxima aula, ou seja, na aula seguinte, no próximo domingo, possamos debater bastante a respeito desse assunto tão grandioso que servirá para nossa edificação espiritual e honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, acionando o sininho, para que você receba todas as notificações que o YouTube divulgar cada vez que lançarmos um vídeo, porque nós temos vários vídeos, não somente da Escola Bíblica Dominical, mas de outros assuntos, de outras doutrinas.
Fazemos a live todas as manhãs, a partir das 8 horas, abordando também, fazendo reflexão, um devocional logo cedo, aonde nós meditamos sobre algum texto bíblico. E espero contar com vocês durante esse período, para que possamos juntos crescermos espiritualmente e adorarmos a um Deus trino e a um Deus onipotente. Deus vos abençoe e obrigado pela sua presença.